Pois é, galera, tem um filme na Netflix que é o maior sucesso desde o dia 6 de dezembro de 2024, que ele está entre os 10 mais assistidos da Netflix, que é o filme que conta a história da Virgem Maria. Tem lá o jejum de Joaquim, o pai de Maria, de 40 dias e 40 noites, em que ele pede para ter um filho, e aí o anjo Gabriel aparece a eles e diz para ele que ele vai ter uma filha, mas que teria que fazer uma aliança, né? Uma promessa em que ela serviria no templo quando chegasse a idade, porque teria uma missão a cumprir. Depois chega a idade, ela é encaminhada para o templo, onde é ensinada, onde tem a sua formação, até vir a anunciação do anjo Gabriel de novo aparecer para ela e toda a história que a gente já conhece da anunciação sobre a vinda do Messias. O filme faz muito sucesso, as imagens muito bonitas, os atores muito bons, mas é alvo de muitas críticas por ser baseado num evangelho apócrifo, né? O chamado evangelho oculto de Tiago, que seria Tiago maior, filho de Zebedeu, que teria escrito. E tem algumas coisas que a teologia, especialmente a teologia católica, não concorda. A minha fé também não concorda com algumas coisas narradas no filme, por exemplo, sobre quando Maria está dando à luz, que ela sente dores de parto. A teologia mariana, em especial, ela sempre prega que, assim como Maria engravidou, sem ter nada com homem nenhum, por obra do Espírito Santo, ela também deu à luz. Tem uma narrativa no Evangelho que diz que ela sentiu incômodos e que José foi atrás de uma parteira, toda aquela cena lá, até chegarem no local onde ela deu à luz. Mas a teologia mariana, os teólogos, os doutores que estudavam o assunto, eles defendiam firmemente de que ela não teve dores de parto, porque não era um parto comum, e não era uma mulher comum, e não era uma gravidez comum, era uma gravidez divina, de um ser divino que estava chegando no mundo, o que faz todo sentido. Além disso, tem outras coisas no texto, no roteiro do filme, que não batem muito bem com as tradições, até por causa dos livros cânones da Bíblia, que o Evangelho de Tiago, esse oculto que foi usado para o filme, ele não foi aceito por não bater com algumas coisas, por exemplo, sobre a tradição judaica e algumas coisas narradas na, no, no filme. Mas o filme é bom ver que ele está sempre entre os mais assistidos, porque chama atenção para mim, um dos seres mais iluminados. Sempre fui fiel a Maria Santíssima, sempre acreditei na Virgem Maria. E desde criança, desde quando eu frequentava a Igreja Católica, e para mim Maria é um ser divino, puro, virgem, antes do parto e depois do parto. Ficam tentando denegrir a imagem de Maria, diminuir o poder de Deus, como se José e Maria não pudessem abrir mão da sexualidade e seguir sua castidade. Aí tem pessoas que compram uma Bíblia, abrem uma igreja, vestem um terno, uma gravata e diz que já é santo, que é profeta de Deus. Já uma pessoa que teve um filho do próprio Deus, no caso Maria, eles ficam tentando denegrir que depois de ter Jesus, que ela teve diversos filhos. Maria não teve irmãos, a teologia mariana é clara sobre isso. Tem vários estudos teológicos sobre isso. Não é porque um trecho diz assim, ah, Maria está ali com os irmãos de Jesus, de que fosse verdade. A gente vê hoje na época da internet o tanto de fake news que tem e o tanto de incompreensão que tem das coisas. E aí você vai pesquisar e você vê que é mentira, e mesmo assim várias mentiras rodam durante o mundo. Então, se o autor colocou lá que eles eram irmãos sem ter certeza direito, não quer dizer que fossem. Pode ter sido uma má informação, porque eles poderiam morar na mesma casa. Como diz a igreja, eram filhos. Algumas versões dizem que eles eram filhos de José, com a primeira esposa. E por falar nisso, um dos supostos erros do filme é colocar José praticamente na mesma idade de Maria, porque é sempre compreendido pela tradição que ele era um homem mais velho, já era viúvo e já tinha tido uma primeira esposa. E daí viriam os irmãos de Jesus, não irmãos de pai e mãe, que é confundido e é criticado pelos protestantes que se dizem cristãos, mas criticam a mãe de Jesus. Dá para entender um negócio desse? Como é que a pessoa é cristã, diz que adora Jesus, mas odeia a Virgem Maria?
odeia qualquer coisa que diz respeito à Virgem Maria. Uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, já mostra que não é fé, é apenas ideologias ultrapassadas. Mas eu vejo na internet e no Instagram mesmo um monte de idiotas tentando denegrir a imagem de Maria, dizendo, chamar até de coisas absurdas. Eu já vi vídeos esculhambando Maria Santíssima e não acreditando no poder de Deus. Se você não acredita que Deus tem o poder de preservar a castidade de uma pessoa, você vai acreditar em quê? Deus que construiu um universo tão gigantesco, Deus que construiu tanta coisa, que o poder dele é ilimitado, ele não poderia preservar alguém que carregou o próprio Deus no ventre. Ou você não acredita que Jesus é Deus, ou você duvida do poder de Deus. Para você dizer que depois disso, José, não se aguentando, foi lá e teve vários filhos com Maria, tentando denegrir Maria. Então, esse tipo de pessoa, para mim, é um falso cristão. Então, a tradição diz que José era mais velho e no filme mostra um homem novo, mais ou menos da mesma idade, e até uma pessoa meio idiota, o personagem mostrado ali no filme. Mas o filme ficou muito bom e faz com que as pessoas, pelo menos que as pessoas vão pesquisar mais, não fiquem vendo o que esses pastores falastrões ficam falando, esses protestantes que lê a Bíblia de forma literal, sem pesquisar história, sem pesquisar teologia. Tem vários livros de se estudar a Bíblia, não é só da forma literal. Você estuda a Bíblia da forma poética, da forma literal, da forma filosófica, da forma teológica e da forma mística. Então você não estuda a Bíblia apenas como se estivesse lendo um livro de história tudo certinho. Tem coisas ali que são apenas alegorias, tem coisas que são parábolas, tem coisas que são necessárias uma interpretação profunda. Então as pessoas leem e começam a rotar previsões, profecias, diagnósticos e interpretações sem estudar o livro a fundo. Maria era virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto, porque era uma gravidez divina, mística, não era uma gravidez comum. Ela foi preparada no tempo. Uma outra coisa que sempre teimam em dizer é que a família de Maria era judia no termo de religião. Eles eram judeus porque eles estavam no norte ali, na região ali de Nazaré, e eles frequentavam, o pai de José, o pai de Jesus adotivo, e Maria, eles frequentavam as sinagogas, frequentavam os templos. Mas Jesus, claramente, ele não seguiu a tradição judaica. Ele morou no Egito um bom tempo, ele voltou e pregava de forma diferente, era expulso dos templos, então ele não seguiu coisa nenhuma a lei judaica. Maria até apresentou ele no templo, como fala na Bíblia e tudo mais, mas depois de adulto ele não concordava com praticamente nada da tradição dos fariseus, que era quem mandava na religião judaica daquela época. Inclusive foi a religião que o matou, que pediu para, inclusive no livro apócrifo diz que foi Herodes que mandou matar e não Pilatos, mas na tradição do cânone foi entregue a Pilatos para ele, que lavou as mãos, mas de qualquer forma condenou Jesus, e foi a pedido dos fariseus, os governantes do templo. Então Jesus não era judeu, da religião judaica, ele era hebreu, descendente de Abraão, mas não judeu por religião.